Então, na ação penal 503.65.18.76, continuar o depoimento do senhor Paulo Roberto Dalmaso, indo perguntas do juízo. O senhor teve contato com o senhor João Vacari? Tive, sim, senhor, 2 vezes, 2 oportunidades que eu encontrei num aeroporto. Fui falar com ele única e exclusivamente sobre um assunto de mercado offshore, que a gente estava brigando para entrar e que nunca conseguimos. Não conseguimos ganhar uma licitação e gastamos dinheiro, a empresa gastou muito dinheiro nisso. E eu fui conversar com ele pessoalmente para saber o seguinte: olha, a gente quer participar, como a gente deveria participar. E esta demanda de como, você vai me perguntar, como que o senhor falou com ele? Eu pedi uma ajuda política, no departamento, não é política, dentro da Andrade, para que tivesse uma conversa, falassem politicamente por que a gente não estava participando. E aí eu pedi ao Flávio Machado que ele visse por quê, o que eram as dificuldades e por que a gente não poderia. Ele falou: tá bom, eu vou ver para você. Um belo dia o Flávio ligou e falou: você pode encontrar uma pessoa que me designaram, que você pode falar com ela e contar o que você precisa, como fazer e tudo mais. Eu falei: posso. Aí ele pegou e falou assim: olha, você vai encontrar tal pessoa no dia tal. Aí encontrei rapidamente o Vacari no aeroporto de Congonhas. Aí falei para ele falou: vou olhar e depois te retorno. Eu não o conhecia até aquele momento, foi uma conversa muito rápida. Aí na outra oportunidade que eu tive, que ele marcou também de me encontrar no aeroporto novamente, ele deu a resposta e falou o seguinte: não tem jeito, você já está tudo isso, já está designado. Eu falei: tá bom, mas está designado por quê? Não, porque já tem a forma que vai ser e tudo mais. Aí depois veio as licitações que a gente entendeu, né, que foram as licitações de replicantes e tudo mais, que já realmente várias empresas foram as vencedoras e a gente não conseguiu nem na briga ganhar nenhuma obra. O senhor Renato Duque, o senhor conheceu? Sim, senhor, conheço o Renato Duque, sim, senhor. O senhor teve contatos com ele a respeito de pagamentos? Não, senhor. De propina nunca tive. E nunca fui nem, diferentemente do Paulo, ele nunca nem me cobrou. Uhum. Nem mencionou? Nem mencionou. Porque ele tinha, na verdade, tinha o agente dele lá, que era o Pedro Barusco, então foi passado isso, né, oficialmente pelo Antônio P. Falou assim: ó, quem cuida disso para dentro da engenharia. Então eu falava única e exclusivamente tecnicamente da. Mas foi mencionado o senhor Renato Duque? Não. Como beneficiário? Não, a engenharia, ele era o diretor de engenharia. Nunca falar o nome do Renato Duque. Sim, a engenharia, mas ele era o diretor de engenharia. Então. O senhor mencionou o senhor Paulo Costa, o senhor Pedro Barusco, o senhor Maurício Guedes. Mais algum executivo da Petrobras? O senhor teve conversas? Negativo. Não, senhor. E o senhor Otávio Andrade, que prestou depoimento aqui anteriormente, ele relatou um episódio em que ele foi procurado em 2008 sobre pagamento de valores, de contribuições ao Partido dos Trabalhadores em torno de 1% do valor desses contratos, incluindo da Petrobras. O senhor teve conhecimento disso na época? Não, senhor. Eu entrei em 2010, não tive conhecimento. Sim, mas depois que o senhor entrou, não tive, não. Independentemente desse processo, toda a parte de doações políticas para partidos e tudo mais, a gente não era tratado, a gente não tinha. Quando chegava uma demanda política, o deputado tal me encontrou: olha, eu não trato disso, tem um departamento na companhia, que é institucional, que era ligado ao Flávio Machado, e que se tem que tratar, se vocês têm relacionamento, trate diretamente com eles. Eu nunca tratei com partido político. Mas ele mencionou que essas contribuições eram baseadas em 1% do valor dos contratos, inclusive da sua área. Isso quando o senhor foi superintendente comercial da área, ou o senhor foi presidente da divisão de óleo e gás, isso não era de conhecimento? Não era, eu sabia que era pago 1% à engenharia e 1% a abastecimento. Nesse 1%, a gente também, foi dito a mim que a engenharia era ao PT e o abastecimento ao PP e PMDB. Então, era isso que eu sabia de informação, porque foi passado pela companhia. E quem lhe passou isso? Então, Elton Negrão e depois Antônio Pedro, quando eu fui saber de todas essas dívidas que a gente tinha com a engenharia no passado. Bom, por hora saem essas questões do juízo, eu passo ao Ministério Público. Sem questões. Você, deputação? Defesa de Alberto Youssef. Sem repercussões. Defesa de Antônio Campelo. Sem
Defesa de Armando Furlan. De Elton Negrão. Eu tenho perguntas em nome do Elton Negrão. E do Otávio, então, também, né, doutor? Também. Se for o caso. O senhor teve informação direta a partir do Elton ou dos outros executivos a respeito de como era a conduta do Elton Negrão em relação aos executivos da Petrobras, se ele participou dessas negociações de propina, se ele concordava com essa prática? Qual é o seu conhecimento? Sim. Nem o Elton e nem ninguém na companhia concordava com essa prática. O Elton, como eu, a gente era extremamente contra a prática. O Elton, muitas das vezes, a minha função foi entrar, inclusive para isso que eu expliquei, que era para melhorar o relacionamento que a Andrade estava, que era péssimo, que o Elton era uma personalidade, pela capacitação técnica dele, assim, ele não tinha muita paciência para tratar isso. Então, nós todos éramos contra. Então, a resposta ele era também contra essa, e não fechou, pelo que ele sempre me disse, nunca foi ele, como eu aqui antecipei. As cobranças eram a posteriori ao vencimento da licitação. Perfeitamente. Por isso que eu falo que é patético o clube, né? Alguma coisa que você tem um clube para depois pagar alguém sem saber se vai ter resultado ou nada. Na minha percepção era patético. E com o senhor Otávio Azevedo, algum contato a respeito dessa questão da Petrobras? Negativo. Todas as vezes, antes de eu ser presidente de Óleo e Gás, eu tive temporariamente uma função de vice-presidente da holding, né, na área de desenvolvimento e estratégia. Nesse momento eu tive muita vinculação ao Otávio, mas em nenhum momento foi tratado com o Otávio sobre Petrobras ou pagamento de propina. Obrigado, Excelência. Defesa de Fernando Soares. Flávio Machado. Sem perguntas. Lucélio Góes. Sem perguntas. Mário Góes. Excelência, eu só tenho um esclarecimento a perguntar para... Que é bom no microfone daí, doutor. Perfeito. Só bem breve esclarecimento. Ok. Boa tarde. Em relação ao Zacop, né? Você levou a informação a Leandro Aguiar ou efetuou alguma entrega de dinheiro? É só isso. Não efetuei nenhuma entrega de dinheiro e passei a informação. Passei a informação. Nunca paguei o senhor o Góes, não, o Góes, o Mário Góes, em espécie, e ao Pedro Barusco também. Tá certo. Nunca tive nenhum pagamento. Sem mais, Excelência. Obrigado. A defesa de Otávio já foi, né? Paulo Roberto Costa. Sem perguntas. Defesa de Pedro Barusco. Sem perguntas. Renato Duque. Defesa do próprio acusado. Dois esclarecimentos, Excelência. Com relação à obra TRBA, a Andrade era um consórcio? Qual era a empresa? Com a Carioca Engenharia. Sim. Com relação ao Paulo Roberto, em algum momento ele lhe pediu para contratar alguma empresa? Sim, foi pedido, bem lembrado. Ele me pediu 2 ocasiões. Uma, ele sabia, ficou público que Andrade Gutierrez estava mudando para o Rio de Janeiro, né, a sede de São Paulo, e que a gente estava fazendo um grande prédio na praia de Botafogo, né, na praia de Botafogo, e que ali teriam era um prédio novo. E aí ele me apresentou a empresa que a filha dele, ele falou, olha, eu gostaria que você desse um apoio para que ela vendesse o mobiliário. Ela tinha uma empresa de representação de imobiliário. E uma outra vez, ele me apresentou, também me chamou e falou o seguinte, eu gostaria que você tentasse trocar as empresas de os serviços de alimentação, como eu tratava a parte técnica, de dentro das obras, pela empresa Spice Gourmet. Aí eu falei assim, olha, muito difícil, porque essas empresas, desde a época da mobilização, já estão lá, e elas que fazem a cozinha, elas que põem o investimento. E agora não tem. A gente só poderia trocar caso elas estivessem prestando um mau serviço, que não é o caso. Mas, de qualquer forma, eu falarei com os gerentes da obra para viabilizar a possibilidade, que não foi feita. Só mais uma pergunta.
O senhor disse que o senhor Mário Góes veio lhe cobrar, aí o senhor falou com uma pessoa que foi lhe indicada que seria uma pessoa dona de uma trade para fazer para viabilizar uma transferência de Angola, mas ele lhe disse qual era o valor que o senhor teria que pagar? Sim. Qual era o valor? 15 milhões de reais. Sim, umas perguntas. Desculpa, era um valor maior. Era um valor maior que 15 milhões de reais, acho que estava em 22 milhões de reais, e que ele teria trazido que para fechar, se fosse pago, eles fechariam esse pagamento em 15 milhões de reais. E foi isso que eu levei ao Leandro Aguiar. E junto com o nome... Não foi ele que me passou. A pessoa do Paulo Dias eu já conhecia. Sim. O Paulo já era meu amigo e eu sabia que ele tinha trade de Angola. Então, a sugestão a Andrade de quem falar para possivelmente fazer uma operação em Angola foi minha, do Paulo Dias. E aí o senhor entregou para o Leandro Aguiar. Leandro, e o Leandro, aí eu só falei, olha, você poderia conversar com essa pessoa, porque realmente ela tem uma trade, ela faz leva vários produtos, insumos, para as obras do Odebrecht, ele faz é uma grande empresa, e talvez vocês possam fazer alguma operação em Angola, inclusivamente com eles, para viabilizar esses pagamentos. Obrigada. O senhor pode explicar de novo? O senhor mencionou que achava que o clube era patético e a questão da propina, não sei se entendi muito bem a relação de uma coisa e outra. Essa é a minha posição pessoal. Tá? Sim, quero entendê-la. Porque era uma briga grande, todo mundo achando que estava dando uma de esperto, e para mim aquilo era extremamente patético, porque você pagava para não ter o preço acordado que você queria, para você ter gasto milhões numa licitação, e para depois você ainda ter que ter as mesmas exigências, e não é que você mudava alguma coisa, que você fechava uma obra pelo que você queria, né? Que é o que eu entendo por um privilégio. Você fechar uma obra pública no valor que você quer, da forma que você quer, só que isso era tudo ao contrário. Você tinha que fazer o orçamento, brigar pelo orçamento, brigar internamente para tentar ganhar aquela obra, para as pessoas não irem te massacrar, para você perder as outras empresas e ainda pagar a propina. Então isso para mim é patético. E o senhor vê uma relação entre o pagamento da propina e a existência desses ajustes de licitação? Com certeza. Pelo que eu entendi, eles achavam que era mais fácil achar que estavam levando vantagem, porque muitas obras a gente tomou muito prejuízo, tá? Achar que iam levar vantagem tendo o clube, porque aí eles se acordavam e tudo mais, do que fazer um melhor preço, uma melhor prática, ganhar, que é o que eu sempre preguei e o que eu ia fazer no TRBA, e que foi feito. Fazer o melhor orçamento, a melhor capacitação técnica e tudo. Por que nós aceitamos no TRBA a Carioca? É outra pergunta que você pode me fazer. Porque ela era a única que tinha feito um terminal parecido na Baía da Guanabara, e seria o segundo terminal de regasificação. Eu, em conversa com o Elton, ele falou, olha, para nós mitigarmos risco, por mais que a obra seja pequena para o nosso porte, vamos trazer a Carioca. E aí, a Carioca estava brigando para entrar. Entendeu? Realmente. E a gente fez um consórcio. Só que até aquele momento que houve a cobertura, o senhor me perguntou, houve sim a cobertura, mas a gente já ia ganhar, porque a gente só tinha as duas empresas que tinham interesse nessa obra, e a gente se juntou. Oficialmente como consórcio. Aí eu não sei se entendi, o senhor me corrige se eu estiver errado. Pagavam-se os executivos da Petrobras para eles não interferirem no clube? Não é para eles não interferirem. Pagava-se o executivo da Petrobras para ajudar a não atrapalhar. Essa era a minha percepção. Para não atrapalhar e eles ajudarem internamente aos trâmites burocráticos. Olha, você, por favor, atenda. Porque o problema da Petrobras, Excelência, que eu vivo Petrobras muito menos que muita gente, é o que eu chamava de a síndrome do crachá verde. As pessoas que acham que sabem muito, né? E você não tinha acesso a essas pessoas, extremamente técnicas, arrogantes e tudo mais. Então, se você tinha uma relação boa com o gerente executivo, que era, na verdade, o chefe dessas equipes, você teria a possibilidade de ter, não era acordo, nada, uma flexibilização da dureza que eles eram na ponta da obra. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ainda? Sim, eu posso fazer algumas considerações. Só uma questão. Tinha terminado as perguntas, né? Não, já disse. Tá. Eu gostaria de fazer algumas ponderações de cunho pessoal, porque isso vai fazer bem para mim, Excelência. Quando eu estive preso, né, eu fui indagado pelo delegado se eu sabia quanto haviam apreendido dos meus recursos, né?
E eu algemado também, não sabia, eu não entendi porque eu estava algemado dentro da sede da Polícia Federal, que eu sabia que o senhor tinha pedido para não ser algemado, de preferência. E ele pegou e me perguntou se eu sabia. Eu falei que não sabia. Ele falou assim: o senhor tem mais dinheiro que o Marcelo Odebrecht, né? Eu também não entendi aquela colocação, eu gostaria de deixar mencionado, porque isso virou público, e isso para mim hoje causa um constrangimento público, porque um jovem tem o dinheiro que eu tenho. Só para falar que eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu vim de uma família extremamente pobre e ganhei com o meu fruto do meu trabalho. Então, nunca roubei ninguém, nunca tive que passar a perna em ninguém para ganhar um recurso que eu tenho, e realmente fui bem sucedido profissionalmente, mas com o fruto do meu trabalho. Isso eu gostaria de deixar mencionado. E tem mais uma... outra coisa, eu participei de um depoimento que a ex-presidente da Petrobras, que o senhor fez a ela, eu estava ao lado, e o senhor fez uma pergunta a ela dizendo se ela tinha conhecimento das agremiações políticas dentro da companhia quando ela estava lá, e a resposta dela foi que sim, mesmo quando ela era diretora de Gás e Energia, ela ouvia-se dizer sobre as agremiações políticas dentro da companhia. Então quero dizer a mesma coisa, como ela não está pagando o preço da conivência, eu acho que o que eu tenho que pagar à sociedade é o preço da minha conivência, por saber que existia posteriormente, mas eu nunca tive nenhum acerto de pagamento de propina anterior, e sim peguei o passado. Eu, como responsável da área naquele momento, tive que fazer este trabalho, que ao meu ver era extremamente ruim e desgastante para mim, né? Mas o senhor não entende que o senhor, vamos dizer, participando disso, ainda que de pagamento de acertos pretéritos, sim, sou culpado. Sim, é o que eu estou falando. Eu tenho que pagar pela minha cumplicidade e conivência. Mas o meu crime é esse. Eu não posso ser taxado como lavador de dinheiro, pagando propina para funcionário público. Eu não fiz isso. Eu sou conivente. Como ela também falou naquele momento que ela era conivente de saber que tinha as agremiações políticas. O senhor perguntou, mas o senhor sabia por quê? Ela falou assim, porque cada área era dominada por uma agremiação. Então, se existe uma agremiação, subentende-se que também ela sabia que existia. Concordam? Eu acho que, como eu subentendi que havia problema de pagamento de propina dentro da companhia. Então, só fiz esse paralelo para que eu possa me sentir com a minha alma um pouco melhor. Então tá bom, Sr. Paulo. Então eu declaro encerrado o depoimento. A outra coisa é para marcar meu tempo dentro da companhia, Excelência, que eu fiquei na companhia num curto período de tempo e eu não posso pagar pelo que eu não cometi do passado, que foram todos esses contratos até a minha entrada. Eu assumi em 2012 e saí em meio de 2013. Pode ter um